Pessoal do primeiro ano, vamos continuar o assunto que a gente estava vendo na aula anterior. Agora a gente vai ver a dinâmica do movimento circular uniforme. Qual é a diferença? O movimento circular uniforme, eu não tenho a força tangencial. A força tangencial é zero, tá? Então, por exemplo, nessa direção aqui da velocidade, eu não tenho a força tangencial é nula. Se ela é nula, obviamente que eu não tenho aceleração, portanto essa velocidade aqui nunca muda. Ela é sempre constante, não existe nenhuma força que faça essa velocidade mudar nessa direção. Eu vou ter como resultante apenas a força centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, a minha resultante é sempre a força centrípeta. E a força centrípeta, ela é dada por mv² sobre r. E essa é a velocidade que nunca varia, né? Essa no movimento circular uniforme, tá? Só lembrando, então, que características do movimento uniforme, a força e a velocidade sempre vão fazer um ângulo de 90 graus entre si, tá? Isso é uma coisa importante, tá bom? Aqui está melhor desenhado para vocês verem. Bom, então, num plano horizontal, quando eu tenho uma trajetória e eu estou em movimento circular uniforme, a única força que eu tenho é a força resultante. Aqui tem um exemplo. Eu estou pegando um barbante, estou movimentando o fio em movimento circular uniforme, então a minha força resultante é a própria tração que é feita no fio pela minha mão, certo? Então a força resultante, ela pode então, ela tem diversas caras, né? Nesse caso, a minha força resultante é a tração, mas ela pode ser uma outra força, não tem problema. Então nós vamos ver um outro caso de movimento circular uniforme, onde a força resultante não necessariamente é a tração, tá? Vamos ver aqui. Esse é o caso do pêndulo cônico, né? O que é um pêndulo cônico? O objeto está preso ao teto, né? A um local, e ele está executando esse movimento circular. Só tem a força de tração dessa corda e a força peso para baixo, tá? Então, deixa eu desenhar aqui melhor aqui, só para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu consigo posicionar bem em cima. Consegui, tá. Bom, olha só. Só lembrando que essa força de tração, ela sempre vai ter duas componentes, Ty e Tx. Então, só pelo desenho eu já consigo observar que a força resultante é o próprio Tx e o Ty é exatamente igual ao peso, ó. Ty é igual ao peso. Então, são as duas considerações bem importantes que eu faço no pêndulo cônico, né? Bom, se a força resultante é o Tx, como é que eu encontro o Tx? Se eu limpar aquele desenho ali e observar que, se eu olhar só para esse desenho, tirando o Tx e Ty como eu poluí, eu vou ter o T e a força resultante e o peso nessa direção. Obviamente que se eu quiser fazer uma relação, vejam, a força resultante é o cateto oposto e o cateto adjacente é o peso, né? Então, são duas forças que eu conheço, por exemplo, o peso, e eu quero descobrir a força resultante. Então, vejam só, a força resultante, eu posso dizer o seguinte, que a tangente desse ângulo é igual à força resultante sobre o peso, né? A força resultante sobre o peso. Então, vejam só, posso abrir isso aqui, posso colocar aqui a força resultante é igual ao peso vezes a tangente do ângulo, posso abrir mais ainda, peso é m vezes g, né? E eu posso fazer a seguinte consideração, já que a força resultante é isso aqui é igual à força Tx, né? Então, eu posso botar assim, ó, que eu sei que a força resultante, que é a centrípeta, é igual a Tx. Portanto, Tx vai ser igual a mg tangente de θ. Só que a força resultante, ela, no movimento circular, ela é mv² sobre r. Então, vou igualar essas duas coisas, vai ficar assim. Já que Tx é a própria força resultante, vai ficar mg tangente de θ é igual a mv² sobre r. Corta a massa e eu posso descobrir a velocidade com que esse objeto se movimenta num pêndulo cônico, por exemplo. Então, a velocidade com que ele se movimenta, deixa eu apagar aqui, que eu acho que tinha alguma anotação aqui, tinha. A velocidade com que ele se movimenta, vejam só, eu vou passar o R para o outro lado, né? Vai ficar assim, ó.
V ao quadrado é igual a R vezes G vezes a tangente de θ. Portanto, V é igual a raiz de RG tangente de θ, que é o que ele faz aqui, tá? Eu só estou demonstrando o que ele fez no slide, tá? A professora demonstrou aqui para vocês o que ele estava fazendo ali no slide. Mas vamos fazer um exemplo para a gente poder entender como isso se dá, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa bem importante aqui é o seguinte. Uma pessoa está em uma cadeira presa por um cabo a um poste central vertical, a uma altura constante e com velocidade constante. Então, velocidade constante, primeira coisa importante, que velocidade constante eu já sei que é movimento circular uniforme. Se o movimento é circular e velocidade constante, eu já sei que existe só uma força resultante, que é a força centrípeta, e essa força centrípeta que eu encontrar sempre tem que ser igual a mv ao quadrado sobre r, tá? Então, o comprimento do cabo é 15 metros, a massa da pessoa e da cadeira é 179. Então, a massa da pessoa junto com a cadeira, né, é 179 quilos. E o G vale 10. Qual é a tensão no cabo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um eixo, né, para colocar aqui para vocês. Isso. Deixa eu botar aqui na pessoa, que fica mais fácil de visualizar. Eu não vou conseguir desenhar 100%, mas tá bom, dá pra vocês verem, né? Então, assim, ó, se eu lembrar do desenho anterior, que a gente tava fazendo no pêndulo cônico, isso aqui é o meu T, né? Tem uma tração T. Essa tração T tem uma componente TY e TX. Eu já percebo que TX é a minha força resultante, que é a força centrípeta. E o TY, obviamente, é igual ao peso, né? TY é igual ao peso. Ele quer saber o meu valor de T, vejam. Para saber o valor de T, gente, a primeira pergunta na questão A, ele quer saber o T. Para saber o T ao quadrado é igual à soma das suas componentes ao quadrado, tá? O TY eu já tenho, né? Que é o peso. Então, aqui eu só colocaria assim, ó, mais o peso ao quadrado. Opa, ficou feio esse quadrado, né? Deixa eu apagar aqui, né? O peso ao quadrado. Agora tem que achar o TX. O TX, a gente já viu, né? Que o TX, se eu olhar por esse ângulo aqui, então se eu fosse desenhar, eu pegaria, eu faria assim, né? Ó, o peso para baixo, né? O meu T pra cá. E vou botar assim meu FX pra cá. Não ficou muito bom, mas tudo bem. Porque é a componente da tração no eixo X, tá? Então, TX, peso e tração, ângulo de 60 graus. Então, eu sei que a tangente de 60 é cateto oposto por cateto adjacente. Portanto, o meu cateto oposto é o TX e o meu cateto adjacente é o peso, né? Então, vejam só. Então, para achar o TX, basta fazer peso vezes a tangente de 60. Peso é massa vezes gravidade, vezes a tangente de 60. A massa ele deu, né? É 179 vezes 10. A tangente de 60 é 1,73. Então, se a gente for calcular esse TX, vai dar 3.100 newtons, aproximadamente, tá? Daí a gente joga aqui, ó, voltando aqui nessa equação, né? Voltando aqui em cima. A gente vai fazer que T ao quadrado é igual a TX 3.100 ao quadrado mais o peso ao quadrado. O peso é 179 vezes 10, é 1.790, né? Ao quadrado. Fazendo ao quadrado e tirando a raiz, né? Lá no final você vai encontrar o valor de 3.580 newtons é a tração. Então, essa é a resposta da letra A, né? 3.580, tá? Na letra B, qual a velocidade? A gente já falou, né, que a velocidade a gente tira da seguinte relação. Se Tx é a força centrípeta é a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Vejam só, a gente precisa do raio.
eu não tenho raio aqui nesse desenho. Eu vou ter que descobrir. Ó, nesse desenho eu não tenho raio. Eu tenho essa hipotenusa aqui, que é o 15, ó. Se eu for pensar em termos de comprimento agora, eu tenho a hipotenusa, tenho o ângulo, né? Desenho um pouquinho mal, né, gente? Mas tudo bem. Isso. Eu tenho aqui, por exemplo, 15 aqui. Opa. 15. Eu preciso descobrir o meu raio, né? E eu tenho um ângulo de 60 graus aqui. Vejam só. O meu raio é o cateto oposto, que é o quem eu quero descobrir. Então, qual é a fórmula mais fácil para mim achar o raio? É o seno, né? Seno de 60 é cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, se eu for substituir os valores ali, seno de 60 é 0,87, né? Então, vou só substituir aqui. 0,87 é igual a cateto oposto R pela hipotenusa 15. O raio vai dar aproximadamente 12,9 metros. A gente vai aproximar para 13, tá? Sem problema nenhum, tá? Por quê? Porque agora eu preciso do raio, né, para resolver isso aqui. Tx eu já tenho, né, porque a força centrípeta é exatamente igual ao Tx. Então, Tx é igual a mv ao quadrado sobre R. Tx eu já tenho, que é 3,100. A massa é 179. O raio é 13. Passo multiplicando, né? Vai ficar... Cadê minha... Não tô achando aqui o meu documento. Isso. Então, vai ficar assim. V ao quadrado vezes 179... é igual a 3,100 vezes 13, ou seja, eu posso passar 3,100 vezes 13 dividido por 179, tirando a raiz de tudo isso, eu vou chegar ao valor de 15 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade com que essa cadeira se movimenta, tá? Num pêndulo cônico. Esse é um dos exemplos, né? Agora a gente tem um outro exemplo aqui, que é um carro descrevendo uma curva sem inclinação nenhuma. Então, veja só, se o carro está fazendo uma curva sem inclinação nenhuma, né? E tem apenas uma força, a única força que mantém ele na pista, né? Porque, vejam, o carro quando entra na curva, ele tende a sair para fora, né? Se ele tende a sair para fora, vejam, a força de atrito é para dentro. Então, a força de atrito é a única força resultante, ó. Então, a força centrípeta é a própria força de atrito, é o que mantém o carro numa curva. Se você tiver com o pneu muito careca, inclusive, você vai sair fora da curva, né? Porque o atrito é que te mantém na curva, porque a sua tendência de movimento é para fora, portanto, o atrito é para dentro. Se o atrito é igual à força centrípeta, vejam, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a força centrípeta é igual à força de atrito, né? Tá? E não só isso, né? Que é igual à força de atrito máxima, né? Que é a força estática, tá? Então, vejam só, eu vou substituir, então, essa força de atrito estática por μ vezes a normal, né? Então, vai ficar assim. Que é o máximo, né, que eu posso... Ele tá pegando uma condição para saber qual é a máxima velocidade de uma curva, que eu posso entrar numa curva. Então, essa é uma equação bem comum quando a gente quer saber qual é a máxima velocidade que pode entrar numa curva. Antes das curvas, sempre tem essa plaquinha de velocidade máxima, né, permitida. É porque é baseado nisso, né? É baseado nessa tendência de movimento. Se a gente tá pensando no pneu não se mover, porque o pneu vai se mover para cá, para frente, né? A gente não quer que ele tenha escorregamento lateral. Portanto, eu tô falando do atrito estático, tá? É isso que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou substituir ali, já coloquei o atrito estático, a força centrípeta, a gente já sabe que a força centrípeta é mv quadrado sobre R. Então, vamos botar aqui que mv quadrado sobre R
é igual a μe vezes a normal. A normal é igual ao peso, né? Então, vai ficar μe vezes m vezes g, corto o m. Portanto, a velocidade máxima vai ser R, G, μe. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O R foi pra lá, tá. Isso mesmo. Aí tira a raiz, né? Então, V vai ser raiz de RG vezes μe, coeficiente de atrito. Tá? A velocidade máxima com que eu posso fazer uma curva é o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade vezes o raio dessa curva, tá? Bom, um exemplo então pra gente ver de como se aplica isso, né? Esse exemplo aqui. Jeff Gordon lidera a sua corrida e tem que dirigir a uma curva de alta velocidade. Para não perder tempo, Jeff Gordon lidera sua corrida e tem que dirigir em uma curva de alta velocidade para não perder tempo. O raio da curva é 100 metros, então o raio é 100. O coeficiente de atrito estático é 0,5. Encontre a velocidade máxima. A gente já viu que a velocidade a gente pode tirar dessa equação, né? Que a velocidade máxima vai ser igual a raiz de RG vezes μe. Portanto, vai ser igual a raiz de R, que é 100, vezes G, que é 10, vezes μe, que é 0,5. Então, a velocidade máxima vai ser igual a raiz de 5.000 500, né? Na verdade, 500, não é isso? Deixa eu dar uma conferida aqui. 0,5 vezes 10 vezes 100. 500, é isso aí, não 5.000. 500. Raiz de 500 vai ser 22,36 metros por segundo. Bom, essa é uma outra aplicação do movimento circular. E o último, né, um dos últimos, agora numa curva sobrelevada, numa curva que não é horizontal. É como se eu tivesse o avião lá, é a mesma ideia do avião, é como se fosse um pêndulo cônico. Eu tenho a normal em vez da tração, tenho o peso para baixo, eu vou ter uma força resultante. Então, se eu quiser achar essa força resultante, eu vou fazer pela tangente, cateto oposto, pelo cateto adjacente. Né? Então, vai ser força resultante sobre o peso, mesma coisa que a gente fez no avião, tá? É a mesma ideia do pêndulo cônico, ó, tá? Isso aqui continua sendo, a pista inclinada continua sendo a mesma ideia do pêndulo cônico, tá? Agora o rotor. O rotor é o seguinte, é um ambiente cilíndrico, né? Onde eu tenho para baixo o peso da pessoa, deixa eu só, professor, botar aqui, ó, para baixo o peso da pessoa. Para a pessoa não cair, eu tenho para cima o atrito estático, ó, tá vendo aqui? Tá? A força normal, vejam, eu estou empurrando a parede. A força normal vai ser a minha força centrípeta, tá? Então, a minha resultante centrípeta é a força normal agora, tá? Vejam, então assim, no rotor, então vamos relembrar, no rotor, quem é a minha força centrípeta é a força normal, tá? E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. A minha força normal é igual, cuidado, tá? Cuidado porque agora, nesse caso, para encontrar a força normal, eu vou precisar da força de atrito estática, tá? Eu só consigo achar a força normal pela força de atrito estática. A força de atrito estática é o coeficiente estático vezes a normal, tá? E a força de atrito estática, se você olhar aqui, a gente já falou, né? A força de atrito estática é igual ao peso, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a força de atrito estática fazer igual ao peso. O peso é m vezes g, né? Então, vai ficar assim, m vezes g igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Portanto, a normal é m vezes g, esse cara está multiplicando, passa dividido pelo coeficiente. Esse é o valor da força normal, tá? Agora, eu substituo aqui, vai ficar m, g sobre coeficiente
Se eu quiser, então, encontrar a velocidade com que esse objeto está rotacionando aqui, né? A velocidade mínima que tem que ter o rotor para a pessoa não cair, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Esse R tá dividindo, passa multiplicando, vai ficar V ao quadrado igual a R vezes G sobre o coeficiente. E é só tirar a raiz, né? Então, opa. Vai ficar assim, ó. V ao quadrado igual a raiz, desculpe. V igual raiz de RG sobre o coeficiente. Isso aqui serve para um rotor. O que é um rotor? É aquele gira-gira, aquele chapéu mexicano, né? Qual é a velocidade mínima que ele tem que girar para as pessoas não caírem, né? Não caírem em direção ao centro, né? Então, essa é a ideia do rotor, tá? É o nosso o último tema relacionado ao movimento circular uniforme, tá?